Bem-vindo, muito bem-vinda, muito boa noite a você que acompanha as nossas lives. Eu sou Carlos Emanuel, terça-feira, 21 de outubro de 2020. Hoje vamos receber uma presença muito especial, direto de São Paulo, uma voz feminina, né, no futebol. E é assim que a gente vai começar esse bate-papo nessa noite, recebendo essa voz especial, uma voz feminina, uma mulher no esporte, né? A gente tem a alegria de ter essa presença dessa nossa convidada que está à frente, né, do seu tempo, né, dos momentos do futebol. E a Natália Santana, né? Vamos começar esse bate-papo com ela aqui. Ela já está na nossa live aqui, já entrou aqui, vamos receber ela aqui. Legal, nessa noite de terça-feira, espero que vocês gostem, né? Eu fico primeiramente grato, né, pela Natália ter aceitado conceder essa entrevista para contar um pouquinho da sua história e um pouquinho da história do futebol e da participação da mulher nesse cenário de futebol, né? Muito boa noite. Obrigado primeiro, né, Natália, pela sua participação. Oi, Carlos Emanuel, muito boa noite. Um prazer estar com você aqui hoje nessa live, nessa terça-feira à noite. Muito obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada. Aqui é de Fortaleza, né? A temperatura muito calor, muito quente aqui. E você que está em São Paulo, como é que está aí o clima, né, da sua cidade? Como é que está no momento, né? Está chovendo, como é que está no momento? Olha, a gente vive uns extremos aqui, viu? Aqui eu sou de São Paulo, da cidade de São Bernardo do Campo. Não sei se vocês conhecem a região do ABC Sim. Paulista, uma região que eu falo com muito carinho, com muito amor. Eu tenho muita paixão pela minha região. Tá assim, tá bem fresquinho. Eu estive fora hoje, eu fui pro litoral fazer um jogo da segunda divisão paulista. Então, lá no litoral paulista, foi um dia de média de 24, 25 graus, mas com aquela sensação de mormaço, aquele dia abafado, sem sol, mas muito quente. E eu soube, enquanto eu estava lá, que aqui no ABC estava caindo o mundo, caiu um temporal aqui na região do ABC. Quando eu cheguei, já estava super de boa. Foi só aquela lavada mesmo que Deus mandou para dar uma refrescada. Agora tá aquele tempo fresquinho, gostoso, mas a gente vive uns extremos, Carlos. Aqui a gente estava fazendo um jogo do São Bernardo recentemente. Ele retomou invernada. Então a gente vive uns extremos na temperatura aqui no ABC. Muito bem, então a gente vai começar a conversar um pouco sobre como é que surgiu essa sua paixão pelo futebol, né? Qual a primeira vez aí que você foi ao estádio, né? Você está cobrindo muitos jogos, sua participação aí nas reportagens está muito atuante, mas você teve um momento a primeira vez que você foi ao estádio, né? Você despertou essa paixão pelo futebol como torcedora, né? Como é que surgiu na sua família, como é que surgiu na sua vida essa paixão pelo futebol? Como foi? Bom, as minhas primeiras lembranças com esporte é desde muito pequena. Eu lembro quando eu era bebezinha, pequena, não sei exatamente a idade, mas eu lembro que meu pai sempre me colocava no colo dele para a gente assistir jogos do Santos. Meu pai sempre foi torcedor apaixonado do Peixão, Santão da. E eu lembro de muito pequena que eu ficava no colo dele assistindo jogos do Santos, ou dentro de casa, enquanto eu brincava, fazia alguma atividade, alguma coisa, o rádio ligado e sempre jogos do Santos rolando. Então eu cresci muito com aquilo, a questão da paixão pelo esporte, futebol. Ele sempre gostou de futebol em geral, então ele sempre acompanhou muito futebol. E aí eu cresci, tentei jogar bola na época da escola, mas
só assim, tipo, na brincadeira mesmo, porque sempre fui muito ruim, muito perna de pau. Joguei vôlei, joguei handball, joguei basquete. As oportunidades que eu tive na escola, eu participei, só que minha paixão sempre foi futebol. Eu cresci, eu cresci, pensei em fazer uma faculdade em outras áreas, pensei em fazer faculdade de história, que eu gosto muito, pensei até em fazer faculdade de moda, mas eu vi que não era muito minha praia. E aí um dia eu falei, ouvindo um jogo do Santos, porque eu cresci sempre acompanhando muito futebol, aí um dia ouvindo o jogo do Santos, na verdade assistindo um jogo do Santos na TV, eu vi uma jornalista à beira do gramado cobrindo o jogo. E eu falei, gente, olha que interessante, já que eu não posso jogar bola, já que eu não tenho outra para estar perto do Santos, eu quero ser jornalista. E aí eu decidi fazer uma faculdade de jornalismo. Eu conto que não, eu conto isso para todo mundo porque não foi fácil. Eu vim de uma família muito humilde. Meus pais eles não tinham condição de me bancar, de me colocar numa universidade, mas eu sempre fui muito influenciada a ir atrás da educação, a ir atrás da informação. Meus pais sempre foram pessoas muito engajadas em questão do conhecimento, então eles me incentivaram muito. E com muito, muito esforço, eu consegui um financiamento estudantil e entrei em uma das melhores universidades daqui da região do ABC, fiz a Universidade Metodista, aliás, minha parça aqui, ó, que entrou na live, um beijo a Grace, minha amiga que se formou comigo também, uma jornalista de primeira. E aí eu consegui, graças a um financiamento estudantil, fazer jornalismo. Quando eu entrei, Carlos, no jornalismo, a minha intenção já era atuar no esporte. Lógico que a gente faz a faculdade como um todo, a gente se forma para o jornalismo. Então, eu digo que hoje eu estou jornalista esportiva, mas eu sou formada em jornalismo. E eu conquistei, com essa graduação, eu fui a primeira pessoa da minha família materna, por parte de mãe, a primeira pessoa a conquistar uma graduação. Então, é algo que eu vejo como muito importante para mim, é algo como é muito importante para minha família também, porque é uma forma de motivar outras meninas, outras mulheres e outras pessoas também, tanto familiares como amigos, parentes, a buscarem uma graduação também. Com certeza, isso é muito importante mesmo, é revolucionário, né? O estudo sempre, o ensino sempre revoluciona a vida das pessoas. E você falando questão de jornalismo, eu também sou formado em jornalismo, e desde criança eu sempre fui ligado ao futebol. Como você também, eu tentei ser jogador, né? Mas acabou não dando certo, né? Era aquele zagueirão, batia muito, né? O pessoal quebra a canela, né? Das pessoas. Mas acabou não dando certo. Mas sempre eu tinha aquela vontade de atuar com esporte. Me formei em jornalismo, mas interessante, quando eu fui fazer jornalismo, o Brasil estava vivendo um momento político muito conturbado, eu acabei me aproximando mais da política, né? E nos últimos 2 anos para cá, eu voltei para a minha paixão original, que é o futebol. Então, eu voltei para aquele que eu me sentia melhor fazendo, que é o futebol, né? Eu acho que quando a gente se identifica com algo, a gente se sente mais feliz fazendo aquilo, né? Aí eu queria perguntar a você, Natália, que você passou de torcedora, né, como jornalista, a comentarista, né, apresentadora, a única mulher, né, como eu vi nas suas redes sociais, única mulher repórter de campo do ABC Paulista, né? Como é que é a sua história atuando no jornalismo esportivo? Como é que tá sendo esse processo? Quanto tempo você já está atuando? Explica um pouquinho para a gente conhecer um pouco da sua história em relação a isso. Primeiro, eu queria mandar um beijo aí para minha grande amiga Juliana Yamaoka, que é uma parceiraça, jornalista do Band News FM, aí uma torcedora também apaixonada aí do Santos Futebol Clube. Sou muito fã do trabalho dela. Um beijo. Bom, eu entrei na faculdade em 2013. Em 2015, eu conheci a Rádio Paraty. Eu fui indicada para a Rádio Paraty, que é uma rádio aqui da minha cidade, que cobre o esporte de todo o ABC. E foi na Rádio Paraty onde tudo começou. Eu sabia, quando eu entrei no jornalismo esportivo, que eu queria ir para o campo. Eu coloquei na minha cabeça, eu quero ser repórter de campo, eu quero sentir o da grama, fazer o jogo ali à beira do gramado. Mas eu não sabia... Adrenalina, né? Adrenalina grande, né?
Adrenalina total. E, aliás, eu só descobri essa adrenalina quando eu fui para o campo a primeira vez. Na Paraty, eu tive a oportunidade de fazer de tudo. Eu comecei primeiro para me soltar, comecei no programa de esportes ali na bancada, isso em 2015. Então, fazia alguns comentários durante o programa de esportes que tem na Rádio Paraty. Da bancada, eu comecei a cobrir externas, cobrir coletiva de clubes, trazer informações para programa, pautar o programa. Lá também eu aprendi a apresentar o programa da Rádio Paraty, mesa de som, e apresento o programa também na Rádio Paraty. E a minha paixão, né, que foi o que eu queria mesmo fazer, eu tive a oportunidade logo também na segunda. Eu estava até lembrando hoje, quando eu fui fazer o jogo, que em 2000, acho que 2015 mesmo, ou foi em 2016, eu tive a minha primeira oportunidade como repórter de campo num jogo da Bezinha, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista aqui em São Paulo, num jogo do Esporte Clube São Bernardo, no estádio Baetão, que é um estádio bem conhecido aqui da cidade, e foi onde eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, realizar o meu sonho de fazer reportagem de campo. Confesso que, assim, quando eu quero muito uma coisa, muito ansiosa, eu fico muito nervosa, Carlos, eu fico muito agitada. Então, o meu primeiro dia como repórter de campo não deu muito certo, porque eu fui naquela adrenalina, naquela vontade. Na hora do nervoso, eu sabia tudo, né? Porque eu já acompanhava futebol desde criança. Na hora do nervoso, eu não lembrava nem o nome da linha de fundo. Só para você ter ideia. Eu lembro... Sumiu tudo. Então, foi muito tenso esse começo, mas com o tempo eu fui pegando jeito, fui conciliando todas essas atividades, reportagem, fazendo apresentação, fazendo comentário em campo, fazendo cobertura esportiva. Na Paraty foi onde eu me formei. Eu falo que a minha escola, além da faculdade, foi e é até hoje a Rádio Paraty. Cobri pela Rádio Paraty a passagem da tocha olímpica ao vivo durante o no ABC Paulista. Foi na Paraty que eu tive a oportunidade de cobrir jogos do futebol feminino na Copa das Olimpíadas, no Rio na Arena Corinthians, Olimpíadas do Rio, mas dos jogos que foram aqui do futebol feminino, aqui na Arena Corinthians, eu cobri ao vivo a estreia. Então, tive momentos muito importantes, começando pela Rádio Paraty. Isso tudo começou lá em 2015. E falando um pouquinho sobre o futebol feminino, porque está acontecendo agora o Campeonato Brasileiro, né, o Brasileiro Feminino, né? Você deve estar acompanhando o campeonato, né? Inclusive vocês estão cobrindo, né, esse campeonato. A gente já teve, estamos nas quartas de final. E tem o São Paulo, né, tem o Santos, que é os seus times, né? Vão se enfrentar, na verdade, São Paulo versus Santos, né? E assim, aqui nós temos clubes também, né? Nós temos os clubes daqui, mas a gente já é Série A2, né? Ceará e Fortaleza, né? Tá na Série A2. Voltou agora. Inclusive hoje parece que Fortaleza fez 8-0 hoje, se eu não me engano. Eu tava acompanhando rapidamente. Se eu não me engano foi 8-0. Eu vi o pessoal do Fortaleza comemorando no Twitter, né? Assim, eu queria que você falasse assim, só o que você já está acompanhando, que você acha, quem são os favoritos do Brasileirão, Brasileirão feminino, né, da Série A1. Olha, tem muitas equipes que entram forte nessa briga, né, do Brasileirão. A gente sabe que é uma disputa muito boa, tanto que começou o Paulistão agora, e a gente fala que, assim, dos clubes que tem no estado de São Paulo que estão no Paulistão e que estão no Brasileirão, são equipes que vão fazer frente a muitas equipes. Hoje eu vejo como uma equipe a ser batida ao Corinthians. Eu acho que tanto no Brasileiro como no Paulista é uma equipe que entra de frente, sabe, para fazer disputa mesmo a muitos clubes. Então, o time do Arthur Elias, ele é muito forte, é uma equipe muito bem montada, tem jogadoras jovens, mais jogadoras. A Grazi, que é uma atleta que está aí e jogando uma bola redonda, o fino da bola. Então, acho que eu vejo o Corinthians hoje sendo favorito tanto no Paulista como no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que no masculino não está tão bem, né? Está passando por
numa fase meio conturbada, né? O futebol masculino. E o futebol feminino se destacando é muito interessante. Agora sim, você como torcedora do Santos, né? É da região do ABC Paulista, e como cronista em geral, deve ter acompanhado o que tem acontecido ultimamente, né? Teve um fato que marcou muito o futebol na última semana, que foi o caso Robinho, né? Condenado em primeira instância por estupro na Itália, né? Teve contrato com o Santos suspenso, né? E causou comoção no Brasil, inclusive Casa Grande de um lado e o Caio Ribeiro do outro, cada um tendo seu ponto de vista em relação ao caso. Independente do que ele fez dentro de campo, né? Foi um grande jogador realmente, tem títulos, tem conquistas, mas realmente fora de campo foi realmente um pouco marcante, né? O que aconteceu com ele. Como é que você se vê como torcedora do Santos, ter um ídolo de vocês passando por uma situação delicada, né? No momento. Queria mandar um beijo aí para o Ezio também, que é um jornalista muito conceituado, cobre esporte, cobre especialmente o Corinthians, todas as modalidades que existir. Se tiver par ou ímpar do Corinthians, o Ezio está dentro, está cobrindo e com a maior qualidade. Bom, é algo muito delicado, né? Para nós mulheres, a gente se sente muito prejudicada, muito colocada assim à margem quando a gente fala de esporte, especialmente de futebol, porque ainda é um ambiente muito machista, um ambiente muito torcedora, jornalista, as árbitras, e a gente falar de um caso, né, onde um jogador ele foi condenado, ele não, né, há provas contra ele, e ele que precisa provar a inocência dele, é algo que eu vejo como muito prejudicial a um clube que tem a grandeza como o Santos, que faz campanhas contra a violência da mulher, que faz campanhas no Dia Internacional da Mulher, que é um clube que é referência em projetos sociais, em trabalhos sociais. Então, eu penso muito nas pessoas que trabalham lá em linha de que precisam estar sempre à frente da mídia e trabalhando com informações para levar uma certa tranquilidade, passar informação para os torcedores e para as torcedoras, Carlos. Então, eu procuro pensar sempre por todos os lados, nas pessoas que eu admiro, nas pessoas que trabalham lá. Então, eu vejo como uma situação muito delicada que o Santos não precisaria se colocar nesse momento. O Santos já está vivendo um momento delicado, falando da questão da presidência. A gente sabe que o Pérez saiu, né, foi retirado recentemente por conta de muitos problemas, de muitas coisas que aconteceu durante o seu mandato, que não segue as diretrizes do que é a grandeza do Santos Futebol Clube. Então já era um grande problema para o Santos não precisaria trazer um jogador que está sendo processado por abuso, por estupro. Então, que fique agora, porque sujou muito a imagem do Santos, né? O Santos é maior do que tudo isso, mas sujou muito a imagem do clube. Então, que fique agora de lição para o Santos e para os demais clubes. Não contratar jogador, não contratar nenhum tipo de funcionário que está respondendo nenhum tipo de processo. Em especial, nós falamos sobre processo que fere né, o pensar da mulher, né? A mulher ela merece estar no esporte e exercer sua oportunidade de ser torcedora com, sabe, 100%, sem ter que ter lá, por exemplo, se o Robinho estivesse jogando, uma mulher evitando, por exemplo, de comemorar um gol, porque você não vai se sentir à vontade como mulher num ambiente como esse, onde um clube que tem a referência dos grandes craques, dos grandes ídolos, tem um jogador que é condenado por abuso. Ele tem a história, ele foi um grande ídolo, marcante para a história do Santos, mas eu acho que foi muito errada essa contratação, causou essa comoção e foi muito por conta da comoção e das provas que vieram a público que o Santos acabou. Espero que agora, de uma vez por todas, isso sirva de lição para os demais clubes também, né, Carlos?
Isso, é verdade. E voltando um pouco a falar do seu trabalho, eu estava acompanhando, né, para fazer esse bate-papo com você. Uma palavra que você colocou, eu achei até interessante. Você colocou a palavra resistência, né? Uma foto que eu vi lá de você no meio de alguns homens numa equipe esportiva, né? E você colocou que uma palavra resistência quer dizer as mulheres resistindo numa profissão tão difícil, como você mesmo falou, envolvendo ainda muito machismo, muito preconceito, e você colocou essa palavra e eu me identifiquei muito. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Só mandar um alô para o Daniel Silvio. Boa noite, Emanuel e Natália. Grande Daniel Silvio do programa Bola na Rede, está acompanhando a gente. O que é que significa essa palavra resistência para você, que você colocou, Natália? Eu falo muito por nós mulheres sempre, né? Porque viver numa sociedade machista, numa sociedade que já por estrutura já é patriarcal, para nós mulheres já é uma resistência. Dia após dia, lutarmos contra o machismo, contra o preconceito, contra a violência, contra o assédio, lutarmos contra a indiferença, contra a desconfiança, é uma eterna resistência. A gente precisa resistir e sermos cada vez mais fortes para a gente conseguir driblar toda essa situação que a gente vive na sociedade, dia após dia, as mulheres recebendo salários menores que os homens, tendo uma carga de trabalho muito maior, jornada dupla, tripla em casa, as mulheres que são casadas, que não têm o auxílio, por exemplo, do seu marido, o auxílio não, a divisão de tarefas com o seu marido em casa, para cuidar de filhos, no trabalho a desconfiança, sempre a mulher é tida como aquela pessoa que nunca vai ser ouvida em primeiro lugar, vai vir sempre uma primeira opinião masculina para depois a opinião feminina, palavras colocadas sempre em desconfiança. Então, o existir feminino, ele já é um existir que transcende, que transparece a resistência, porque para a gente viver sociedade em que a gente precisa estar o tempo todo provando e o tempo todo driblando situações e fugindo literalmente da morte, como muitas mulheres fogem da morte em casos de machismo, em casos de feminicídio, isso para mim é visto sempre como uma resistência. Falando na minha profissão, é um ambiente que é totalmente machista, ainda é hostil o ambiente do esporte, principalmente do futebol feminino, para mim é uma resistência poder estar entre as poucas mulheres aqui da minha região e entre a única mulher repórter de campo que cobre o esporte, que está ali dia após dia, sempre firme no mesmo objetivo de ocupar o espaço e abrir caminho para outras mulheres também. E você está de parabéns por isso, porque é uma coisa que a gente tem que admirar e aplaudir isso, essa sua atitude, né? E você falou essa questão que a mulher às vezes não é ouvida, né? Uma vez eu estava na praia aqui de Fortaleza, com meu irmão irmão meu que é psicólogo, inclusive ele mora em São Paulo, ele veio passar uns dias aqui em Fortaleza, a gente foi para a Praia de Iracema, e lá, quando a gente chega na Praia de Iracema, o pessoal coloca umas barraquinhas para a gente sentar e a gente paga, né? Aí a gente estava tendo uma disputa lá de um homem e de uma mulher para quem ia botar a barraca para a gente. Aí foi preciso a mulher chamar o marido dela para dialogar com outro homem lá, porque o homem não aceitava a voz da mulher. Então foi preciso ela chamar o marido dela, porque o homem só deu ouvido quando chegou o marido. É impressionante como a mulher às vezes não tem voz, né? Não tem esse respeito, né? E o Daniel Silva, por mais mulheres nas equipes esportivas, a equipe Bola na Rede tem Débora Arruda e Rose Sampaio, dando show, orgulho. Inclusive a Débora Arruda, eu entrevistei semana passada, também jovem, também, que está nas redes sociais atuando aí, né? E falando sobre o seu trabalho também, que você falou, trabalha na Paraty FM, né? E também no Xene no Campo, né? São 2 trabalhos aí, um na internet, um na rádio, né? Por sinal, eu fiz o curso de oficina de narração aí com o Xene, né? E com a Bianca Penha, né? Daqui de Fortaleza eu fiz esse curso, foi online, né? No Sesc Dom Pedro, né? Muito bom essa equipe, eu gostei bastante dessa oficina. E perguntar a você, Natália, essa questão, rádio ou internet? Como é que você lida com esses dois? Qual a diferença para você?
O que é que você gosta mais? Bom, primeiro você falou aí do Shane, eu sou muito fã do trabalho do Shane e tenho um carinho imenso e um orgulho de poder fazer parte da equipe Shane no campo. Fui muito abraçada e é uma equipe muito boa, muito forte. A cada dia eu aprendo mais com eles. A Bianca Penha, aliás, é uma parceira, que é o Tabela. Lá no canal Xene no Campo, já convido a galera aí para curtir a página do canal Xene no Campo. Tabelas, a gente fala sempre do universo do universo feminino no esporte. Todas as áreas das mulheres que atuam no esporte, a gente fala no Tabelas. Bom, rádio, para mim, né, foi onde eu comecei. Rádio, para mim, sou antes da era da internet, então tudo que é relacionado ao rádio, para mim, é mais fácil. Eu gosto de ter celular, não tenho nada de celular muito moderno, esses benditos celulares que tem de hoje em dia aí, que não tem rádio, tá? Porque eu sou mesmo raiz, tipo, eu ouço mesmo, porque eu sou muito raiz. Porém, eu não descarto em nenhum momento a tecnologia que a gente tem na internet, como, por exemplo, no meio a uma pandemia, a gente está podendo fazer essa conexão aqui. São Bernardo, Fortaleza, aliás, um lugar que eu morro de vontade de conhecer. Eu sou apaixonada pelo Nordeste, mas só à distância, que eu ainda não tive a oportunidade de Mas conhecer. você virá cobrir o jogo do Santos e Ceará. Vai vir cobrir aqui um dia, quem sabe um dia desse, né? Um Na sonho. pandemia Minha passar, mãe né? Com certeza, Carlos. Minha mãe é nordestina, minha mãe é baiana. Aliás, faz um acarajé, ó. Baiana. Quem sabe, É né? Qualquer dia a maravilhoso, gente dá cara. um dia, vai comer um acarajé, depois já vai para Fortaleza. Agora tem você aí, ó. Já vou me convidando, hein? Com certeza, tá bem-vindo. Quando voltar os estádios ter torcida, a gente um dia vai dar certo, Deus quiser, a gente se encontrar. Como você falou, a internet possibilita esse encontro, né, de pessoas de vários locais do país. Antes da pandemia, inclusive, nosso programa era feito na internet, no estúdio da rádio lá também, mas não tinha essa interação. Depois que veio a pandemia, a gente começou a ver que poderia fazer isso. Aí a gente começou a entrar em contato com várias pessoas e fazer esse diálogo, né? Claro que não substitui o Sim. rádio, que é uma coisa também, como você falou, raiz, que é muito gostoso o rádio ouvir, né, aquelas... Sim, sim, mas era isso que eu ia falar. O rádio, ele, para mim, ele é insubstituível. O rádio, ele nunca vai acabar, nunca vai morrer. Mas hoje, né, a gente tem que usar, sim, da tecnologia da internet. A gente está todo mundo em casa. O que a gente fez de jogos, o que o Xene tem feito de jogos, né? O canal Xene no Campo, a Rádio Xene no Campo tem feito de jogos, cada um na sua casa, cada um transmitindo do seu local seguro, para não, né, se colocar em contato com o vírus nessa pandemia. Os programas também que a gente tem feito em casa, o Tabelas, eu e a Bianca Penha, a gente entrevista a convidada eu na minha casa, a Bianca Penha na casa, o convidado na casa dela, a convidada na casa dela. Então a gente acompanha tudo que acontece durante esse processo na pandemia, cada um na sua casa. Então é uma forma segura que a gente tem e o meio que a gente tem também de difundir a informação de forma segura para a gente não ficar saindo de casa durante a pandemia, sair somente quando é necessário, com segurança, e a gente continua trabalhando também. Queria mandar um beijo aqui, ó, para o Felipe Nabarro. Ele é da Federação Paulista de Futebol, aliás, tem feito um trabalho incrível, cuidando aí, orquestrando essa mulherada que trabalha fazendo futebol feminino. Nós estamos com equipe 100% feminina, Carlos. Repórter, comentarista e narradora em todos os jogos do Paulistão Feminino. Estamos com uma parceria com o Facebook Watch, então todo mundo acompanha alguns jogos pelo Maicujo, outros jogos pelo Facebook Watch, então a galera vai na audiência e acompanhar a gente. E fiquem acompanhando porque tem segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, começa amanhã. Eu quero a galera aí de Fortaleza acompanhando os jogos aqui de São Paulo para conhecer as mulheradas aqui de São Paulo. Amanhã eu vou estar no jogo das 15 horas no Facebook do Paulistão Feminino, Tabuão e São Paulo. Então já estou passando, já estou aproveitando aqui o jabá da live para convocar todo mundo para o Facebook amanhã para acompanhar essa partida. Como diria minha mãe, que chique, né? Que chique, maravilhoso. Inclusive a gente tem uma pessoa aí
é uma pessoa aí de São Paulo que faz parte da nossa equipe, né? A Ingrid Nascimento, ela faz parte da nossa equipe, das nossas lives, né? Ela mora em São Paulo e acompanha, torce Corinthians, né? Ela está participando do nosso trabalho e aos poucos aprendendo sobre futebol, porque ela começou a se interessar e talvez não, tenho certeza que ela vai ficar na nossa equipe e vai ajudar mais e mais aí a participação feminina, né? E é isso que eu queria perguntar a você. O que é ser feminista no mundo do futebol, né? O que é ser feminista, né? Que é uma palavra hoje que está sendo muito forte nos dias atuais, a palavra feminista, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco, né? O que é feminismo, né? Eu também sei, mas também não sei 100%, eu gosto de aprender, né? Por isso que... E o feminismo no futebol, como é que a gente pode traduzir isso, né? Primeiro que a gente fala sempre que nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, né? Estruturalmente ela é coordenada, orquestrada e ordenada por homens e pensadas para os homens. E nós esquecemos que na sociedade nós temos, né, também as mulheres. Então, é necessário que existam políticas, falando na questão governamental, é necessário que existam políticas públicas, representantes, mulheres, para que a nossa sociedade consiga rodar e girar de uma forma menos patriarcal, mais igualitária para todas nós mulheres. O feminismo, ele não surge para as mulheres combaterem os homens. O feminismo, ele não coloca que a mulher é melhor que o homem, ou que a mulher quer ocupar o lugar do homem, ou que a mulher quer acabar com a raça masculina. Não. O feminismo, ele prega que os direitos são iguais. Nós, mulheres, temos diferença com os homens, diferenças genéticas, nós temos diferenças, como que eu posso dizer? Físicas, sim. Porém, somente as demais questões nós somos iguais. Então, numa sociedade onde há centenas, milhares de atividades, milhares de empregos que podem ser divididos entre homens e mulheres, e majoritariamente os homens ocupam os cargos de liderança, por exemplo, e as mulheres ocupam cargos menores, tem algo errado aí. Numa sociedade onde as mulheres ganham menos do que os homens, e os homens ganham mais, às vezes exercendo a mesma função, tem algo errado aí. Então, o feminismo, ele vem para mostrar, ele vem para pregar, para colocar a mulher no local onde a mulher deve estar na sociedade, que é um local de representatividade, que é um local onde a mulher ocupa o mesmo cenário que o homem em todos os aspectos. Então, não há quem fale, ai, que horror, ela é uma feminista, ela quer acabar com o casamento de todo mundo. Nossa, ela quer que todas as mulheres virem, sei lá, homossexuais. Não existe nada disso. O feminismo, ele prega que a mulher é livre para ser e fazer o que ela bem entender. O homem não é? Por que a mulher também não pode ser? Então, o feminismo, ele só vem para trazer a mulher, o centro da discussão é a mulher no centro da sociedade, assim como o homem também. Se precisar debater, se precisar entrar em discussão, em brigas, em confronto, para que essa mulher ocupe o seu espaço, sim, as mulheres entrarão, como agora, por exemplo, as mulheres se manifestaram em relação ao caso Robinho. E o feminismo, ele foi fundamental, porque foi justamente pelo conhecimento que as mulheres têm do que pode e não pode ser feito para que a mulher se sinta objetificada. O feminismo veio justamente para trazer à tona essas questões e dar um discernimento à mulher do caminho que ela deve seguir para ela viver numa sociedade mais justa, mais segura e igualitária. Então, resumidamente, o feminismo, ele só prega a igualdade entre homens e mulheres. Concordo, gênero, número e grau, com certeza, eu acho que é por aí mesmo, é dessa forma. Eu, nos locais que eu trabalhei, todas as vezes que tiveram mulheres à frente, foi muito melhor a questão de lidar com situações. Eu gostei mais de trabalhar com mulheres, na chefia, né? Eu tive chefes homens nos meus trabalhos e mulheres. As mulheres eu gostei mais, me identifiquei mais, assim, porque a maneira que elas abordam as situações mais...
eu achei mais justiça, né? Pelo menos as que eu trabalhei, né? Não sei como são todas as pessoas, né? Ninguém pode julgar em geral, né? A sociedade, né? Agora Sim, eu queria mudar. Oi, pode falar, Natália. você só me perguntou em relação ao futebol feminista, né? O futebol, o esporte feminista é a mesma coisa, é um reflexo. É a mulher sempre no centro, né? No mesmo local que o homem, igual eu falo aqui no com alegria, porque é um espaço que tem um monte de homem trabalhando. E é um espaço que eu quero dividir com outras mulheres, para que elas se sintam também representadas e representantes. Então, no esporte, no futebol, o esporte ele também tem essa mesma questão da sociedade, que é o reflexo. As mulheres são minoria no mercado, são minoria em várias áreas, então no futebol está sendo isso também. Então, a gente tem essa questão da representatividade, por exemplo, eu ocupando o espaço onde somente eu, a única mulher como repórter de campo no ABC, mas que espero ocupar esse espaço e ter a representatividade de dividir ele com outras mulheres também. Você é uma desbravadora, né? Começando aí uma história, né? E virão outras, com certeza, seguindo seu exemplo. Eu acho muito importante essa questão, né? Agora, falando um pouquinho sobre o futebol no momento atual, que eu queria perguntar uma opinião sua, né? Que como é que você está avaliando aí na Série A, Campeonato Brasileiro, né? Essa mudança constante de técnicos, né? Que tem no Brasil, né? Foram um pouco mais de 16 rodadas. Eu perdi até as contas do número de técnicos que mudou, né? No caso, como é que você avalia essa mudança constante? É a culpa da imprensa, da torcida, má gestão? Como é que você avalia? Porque o futebol brasileiro, até o Domenech Torrent, que é o treinador do Flamengo, falou que é uma pressão, é um absurdo aqui no Brasil, como uma pressão é gigante em cima dos treinadores. Inclusive o Gesualdo, que é do seu time, o Santos, também falou sobre isso. Ele deu um toquezinho para aquele treinador que foi pro Vasco agora, né? Que é português. Que já se preparar, porque a barra é pesada aqui no Brasil. Como é que você avalia essa questão dos treinadores? Eu também acho, Carlos. Eu acho que a barra é muito da pesada aqui no Brasil, porque o técnico, ele sempre está ali no centro das atenções. E quando um time não vai mal, é mais fácil começar por onde? Demitir onde? 11 jogadores ou um técnico? Mesmo que ele tenha um salário astronômico, coisa que eu acho absurdo, os números que giram aqui no nosso futebol masculino, né? Porque não é igual para o feminino. Eu acho um absurdo esses salários astronômicos. E o técnico ele está sempre no centro das atenções. O técnico ele não tem continuidade de trabalho, não há planejamento. A gente observa na Europa, o cenário europeu, onde os técnicos, mesmo sem conquistar nada, mesmo sem conquistar grandes títulos, eles têm uma autonomia de trabalho durante alguns anos. Você não vê técnico sendo mandado embora em debandada nos grandes clubes europeus, principalmente. E eu acho que a melhor forma de um técnico conseguir impor o seu trabalho, o seu projeto, né? No caso, falando aqui do Pô Fechou, que não manteve o projeto lá no Palmeiras, o Luxemburgo, a melhor forma é você dar continuidade ao trabalho, senão o técnico ele não consegue manter a sua linha de raciocínio num clube durante um tempo. E os clubes as diretorias elas acabam indo muito por conta do pedido da torcida. A torcida pede mudanças e o clube não consegue trazer, por exemplo, um reforço grande para mudar a história do clube e acaba mandando o técnico embora. A gente viu aqui em São Paulo, pego muito um recorte de São Paulo. O Thiago Nunes, ele é um grande técnico, tudo bem que teve o seu maior desafio, por mais que a gente pense na grandeza do Atlético Paranaense, é diferente um Atlético Paranaense para um Corinthians, e ele não conseguiu impor a sua filosofia de jogo, a sua forma de trabalho no Corinthians, muito por conta das peças que ele tinha à disposição. Ele não conseguiu fazer o mesmo trabalho que ele fez no Atlético Paranaense pelas peças que ele tem à disposição. Mas e aí, o que é mais fácil para a diretoria? Contratar todas as peças que ele precisava ou mandar ele embora e vai empurrando com a barriga, deixa o coelho lá, agora traz o Mancini, uma salada de frutas.
e não consegue dar continuidade. Então, eu vejo muito assim, é muito mais por conta da falta de planejamento das diretorias, que não consegue dar uma estrutura total, um planejamento legal para o clube, e prefere ir mandando e contratando técnico, do que o problema do próprio técnico brasileiro, que dizem muitas vezes que é ultrapassado. Eu não vejo isso. Um beijo aí para o Bruno Zaniolo, também da equipe Xene no Campo, narrador aí, um dos melhores narradores da equipe. Beijo. E tem que fazer igual o Fortaleza, né? Fortaleza tá com o Rogério Ceni aí já há quase 3 anos, há mais de 3 anos, né? Porque teve aquele tempo que ele foi para o Cruzeiro e voltou, mas com mais tempo no comando técnico do Brasil, junto com o Renato Gaúcho no Grêmio, né? Inclusive é um dos treinadores que são mais falados aí, entre os que são os melhores depois do Tite e fora os estrangeiros, né? Rodrigo Alexandre Oficial, salada de frutas não, Natália, mas uma salada sei lá de quê. Pois lá é. De frutas ainda é uma salada gostosa, né? Que a gente saboreia. Agora, essa salada aí que eles fazem nos clubes é uma mistureba aí de coisa doce com salgada, com agridoce aí, sei lá, meu amigo. É verdade. Agora, Natália, além do futebol, né? Quais seriam aí suas paixões na vida? Quais são seus hobbies, gostos musicais, filmes, séries, livros? O que é que você curte assim? Se você quiser falar, né? Claro, né? Sobre isso, porque além da nossa profissão, a gente tem outras coisas que a gente gosta, à parte, né? Sim. Bom, por incrível que pareça, é muito curioso, mas eu vou falar que o meu hobby, a minha diversão, se você falar assim, ó, hoje você tá de folga e não quer sair, o que você vai fazer? Se eu puder ficar aqui quietinha, assistindo um jogo de futebol em casa, eu vou adorar. Ou se eu puder ir para uma exposição no Museu do Futebol, que, aliás, começou a exposição no Museu do Futebol sobre o Pelé, o aniversário de 80 anos do Pelé, eu vou querer ir numa exposição do futebol. Ou se, por exemplo, eu não conheço ainda um estádio de futebol e alguém me convide para ir conhecer um estádio de futebol no dia da minha folga, eu vou amar, vai ser o meu hobby. Então, resumidamente, a pessoa que é louca mesmo, doente por futebol, se puder ir na Vila Belmiro no dia da folga assistir o jogo do Santos, vou também correndo. Mas tenho também outras paixões que eu gosto bastante. Eu curto muito leitura, é algo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito tensa, muito agitada, e a leitura, ela meio que me desconecta desse meu ser intenso. Então eu gosto muito, e eu gosto muito de biografias, gosto de romance, sou apaixonada por poesia. Estou lendo um livro recentemente da Clarice Lispector, que eu estou gostando bastante. A poesia é bom, a poesia é legal, a poesia é bacana. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, recomendo. Eita, muito bom, né? Leio muito muito de mulheres. Séries, eu gosto muito de séries. Estou vendo uma série na Netflix que chama Huntland, que é uma série de uma menina que doma alguns cavalos, ela pega sempre o lado psicológico dos animais e doma animais. Sou apaixonada por animais, cachorros, gatos, bichinhos. Para mim, são os melhores seres dessa vida. É bom, cara. Gosto muito de estar com as minhas amigas. Eu amo sentar para comer, ter uma companhia, porque eu sou comilona mesmo. Para vocês, eu falo de frutas, já deu água na boca. Eu amo, assim, um hobby para mim é ter companhia para sentar num restaurante, numa lanchonete, sentar e comer. Vamos comer um PF, vamos comer um pastel, vamos comer um lanche, tomar uma cerveja, bater papo. Sabe que eu acho gostoso, Carlos? Você sentar ali no barzinho, bater um papo sem compromisso, conversar, trocar ideia, tomar uma cerveja, tomar um vinho, comer um petisco. As coisas simples da vida. Eu sou uma mulher muito simples, de gosto muito simples. Se tiver comida, tô dentro. Muito bom, com certeza um hobby muito legal esse, bater papo, conversar, também ouvir uma música legal também, né? Uma músicazinha de leve, né? Música também é algo que eu gosto bastante. Eu ouço de tudo, sou muito eclética. Tem os meus gostos preferidos, gosto de samba, pagode, rock, pop, reggae.
tem uns gostos mais específicos, sim, mas ouço assim de tudo em geral. Ó, um beijo, essa audiência está qualificada. Natália Ferrão, comentarista da Federação Paulista, também nos jogos do Paulistão Feminino, a audiência qualificada, minha xará aí também, hein? Um Oh, beijo. coisa boa, maravilhosa. As fãs da Natália Santana que acompanham a nossa programação, também fico feliz com vocês. Agora, voltando aqui um pouco sobre o futebol, eu queria que você falasse dos destaques do momento, assim, de jogadores, né, no Brasileirão. Além do Marinho, né, é claro, Marinho ex-Ceará, para lembrar aquela famosa entrevista do meme, foi aqui no Ceará, ele jogando pelo Alvinegro de Porangabuçu, né, que o pessoal brinca muito em relação a ele, daquela entrevista, ele amadureceu mais, né, e também tem também o Jean Mota, ex-Fortaleza, que jogou no Fortaleza, está no Santos, e também tem o lateral, o Felipe Jonathan, ex-Ceará, da base do Ceará, né? E o Everton, que hoje foi para o Atlético Mineiro, né? O goleiro que também jogou o Ceará, foi para o Santos. Como é que você vê o momento atual, os jogadores que você vê de destaque no futebol brasileiro, além do Soteldo, dos jogadores do Santos, né? Claro. Temos aí muitos jogadores que, né, eu acabo puxando sempre sardinha para o Santos, né? Eu acho que eu falo muito que o Marinho, ele é muito mais do que aquele meme, né, que a gente pintou ele aí durante muito tempo. Ele é um cara muito esclarecido, é um cara muito inteligente. Eu tenho uma admiração muito grande por jogadores que são inteligentes, que exercem esse poder, né, essa questão. É, da inteligência mesmo, e quando dá entrevista se impõe, fala, e a gente vê como que o jogador ele usa o seu papel quando ele se posiciona, por exemplo, contra o racismo, contra algumas situações que acabam estando sempre em alta, né, na mídia, e ele usa desse momento para falar sobre esse momento para criar uma reflexão na cabeça das pessoas, e eu acho isso muito interessante. Então, destaco muito o momento do Marinho, é um jogador muito importante, tem feito o Santista muito feliz. O Soteldo também é um jogador de destaque, mas eu acho Não? que hoje muito, né, que não é à toa. O Thiago Galhardo vive um momento muito importante, né, no Internacional, Ex-Ceará está também, em. ex-Ceará. Olha, tem umas crias da base aí, hein, do Ceará, muito importante. Então, eu acho que é um jogador aí que vem fazendo um campeonato muito importante, fazendo uma participação muito importante, não à toa. Ele é um dos artilheiros, acho que ele é o artilheiro do campeonato com 14 gols, então vive um momento muito importante. Acho que o Keno também vem fazendo um trabalho importante lá no Atlético Mineiro, um jogador que não é uma estrela, um jogador que não está no auge, talvez, mas é um jogador que se movimenta bastante. Tem o Pedro também, jogador do Flamengo, tem alguns atletas do Flamengo que estão sempre em alta, né? O Flamengo sempre é uma equipe que revela e que tem grandes jogadores. Então, são alguns dos destaques aí que eu traria. Ó, não esquece do Vina, meio campista do Ceará, né? Jogando muita bola. E o David, do Fortaleza, também jogando muita bola. David, um jogador de Então, destaque, né? São dois jogadores que estão se destacando no cenário nacional. As equipes do Ceará e do Fortaleza ali já querendo brigar ali no meio da tabela, né? Mas vamos tentar ver se deixarem, a gente vai até lá, né? Ontem o Bahia ganhou do Atlético Mineiro, né? O Bahia que é da terra da sua mãe, né? De Salvador, né? isso. E falar, Minha fazer uma. mãe. Com certeza, Salvador, eu amo também Salvador. Acho que eu já perguntei sobre isso, né? Sobre. Sente falta daquela aglomeração nos estádios, né? Uma pergunta que eu ia fazer para você. Depois da pandemia, você espera estar no estádio cheio, assim, naquela multidão? Olha, quando a gente tiver a vacina e de fato a gente puder ir para o estádio, eu quero sim, eu sinto muita falta, eu gosto muito, sou torcedora de estádio, gosto. Eu sou daquela torcedora que quando sai aquele gol decisivo, eu comemoro e abraço a pessoa do lado que eu não sei nem quem é, já aconteceu isso dentro de jogos que eu fui do Santos, então eu sinto muita falta, até como jornalista trabalhando mesmo. Quando a gente vai no estádio, que a gente hoje em dia só ouve o técnico lá, a gente consegue ouvir a comissão técnica toda gritando, falando com os jogadores, porque tá aquele silêncio, não tem torcida, então faz muita falta. Eu espero que a gente tenha vacina, que a gente tenha segurança em breve,
para todo mundo voltar para o estádio, torcer, porque faz muita falta, com certeza. É muito gostoso poder estar com a vibe ali da galera, todo mundo junto, reunido, é muito bom. Pois é, numa briga aí, um governante dizendo que não vai obrigar ninguém a vacinar, ou está dizendo que vai ser obrigado a vacinar, e a população não sabe como é que vai ficar nessa situação, né? Que vai... Vacina... Que é lógico que a vacina vai ser a porta de entrada, esperamos nós, para a volta da normalidade, né? Se Deus quiser, voltar ao estádio e voltar ao convívio das pessoas que a gente tanto gosta, né? É importante sobre isso. Agora eu queria fazer uma pergunta a você, Natália Santana. Como é que você se define, aquela pergunta básica, como é que você se define como pessoa, como é que você se enxerga como profissional, né? Como é que você se vê, como é que você se avalia, né? Como pessoa e como profissional? Se possível, você dá tempo para a gente fazer uma resumidazinha, como é que você se avalia, né? Claro que você tem a... Pode falar. Como pessoa, eu sou uma pessoa muito simples, de gostos muito simples, muito fácil de agradar, muito fácil de levar a vida. Sou muito otimista, muito alegre, muito confiante. Eu não desisto das coisas que eu quero. Quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. E eu sou muito correta, muito justa, gosto de pensar no meu próximo, gosto de cuidar, sou muito família, muito caseira, mas também sou muito fundão, adoro viajar, eu sou um misto, sabe? Eu sou uma mulher muito intensa e isso eu carrego para minha profissão também. Eu acho que eu sou uma jornalista muito comprometida com o que eu faço, eu acredito na verdade, eu gosto de mostrar a verdade no meu trabalho, gosto de dar voz às pessoas e às situações que geralmente não estão no olho da grande mídia. Gosto de ocupar o meu espaço e fazer principalmente que outras mulheres ocupem o espaço no mercado e na sociedade. Acho que a nossa profissão ela é muito importante para a gente difundir a informação não só do esporte, mas de tudo que a gente vive, principalmente o cenário atual, que a gente vive numa situação muito delicada no nosso país, na nossa sociedade. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz, que eu faço em especial, também é muito importante para tentar, de alguma forma, mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas que acompanham o trabalho. Obrigada, Kaique. Um beijo. Irã também. E um abraço para todos que estão nos acompanhando. Assim, você tocou nesse ponto, aí eu ia perguntar justamente sobre isso. Que o futebol reflete aí a desigualdade da sociedade, né? A gente vê aí muitos clubes com menos poder aquisitivo e outros com muito poder aquisitivo, né? Dá para acreditar que haverá uma igualdade no futebol daqui para frente? Ou vai ficar sempre essa disparidade, times milionários e aqueles times pequenos tentando sobreviver no meio de um cenário tão difícil? Eu acho difícil, viu? Eu acho muito difícil. Eu vejo muito assim, eu tiro por reflexo aqui o que a gente tem no futebol. Eu gosto muito de futebol do interior, eu gosto muito de acompanhar aqueles clubes que já foram grandes, já tiveram auge um dia e hoje em dia estão naquela situação mais delicada, mas que ainda assim movimentam o coração do torcedor e são clubes que cada vez encontram mais dificuldade para se manter e a gente vê os clubes grandes cada vez crescendo mais, os pequenos se apequenando mais e muitas vezes os grandes também passando por muitas dificuldades financeiras para se manter, com dívidas, com milhões, barrados na justiça, barrados, por exemplo, na FIFA sem poder contratar, como o Santos, por exemplo, ficou durante um tempo por conta da contratação do Kleber, que devia, agora voltou de novo, liberou, aí voltou de novo a dever a questão do Soteldo. Então, infelizmente, eu não vejo de forma muito otimista. Eu espero sim que os clubes que não têm tanta expressão consigam alcançar um patamar mais equilibrado, Carlos, mas eu vejo que é um cenário que reflete bastante o que a gente vê também na sociedade, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Inclusive aquela música, né, que fala sobre isso. Engraçado você falou sobre isso. Essa é conhecida. Agora você falou sobre isso, eu me lembro, aqui tem os clubes que quase sumiram também, o Icasa, né, o Guarani de Juazeiro, Itapipoca, o Icasa, inclusive, quase sobe para a Série A. Inclusive, ele ganhou uma causa agora da CBF, ele ganhou uma causa da CBF milionária, viu, porque teve um jogador do Figueirense irregular na época, e o Figueirense subiu para a Série A e o Icasa não subiu. Hoje o Icasa não está nem uma divisão do Brasileirão, mas se ele tivesse subido naquela época, talvez tivesse ficado, ninguém sabe.
E aí também tem a Portuguesa, né? Tem o São Caetano, tem o Guarani de Campinas, tem times aí que eu acompanhei muito, né? Que a gente acompanha, né? Que foram times grandes, assim, de resultados, mas ainda continuam na memória do torcedor em geral, né? Eu acho que a gente não pode perder essa referência. O Guarani campeão de 78, se eu não me engano, né? Brasileiro de 78. O São Caetano foi vice-brasileiro 2 vezes, se eu não me engano, uma vez vice-campeão da Libertadores, foi campeão paulista também. Então, são histórias que marcam a nossa adolescência. A minha, principalmente, marcou muito, porque a gente via na televisão, né? A gente via muito. É importante, assim, conhecer essas histórias, né? E também falar com você também é muito importante, porque a gente, durante esse período aqui, eu estava vendo se dava tempo fazer as perguntas todas, que tinha muita pergunta para fazer, né? Mas eu vi que você foi bacana, respondeu sobre essas perguntas aí com bastante inteligência e também sobre ganhar tempo, né? Eu queria fazer só uma pergunta assim sobre o Brasileirão, né? Quem você acha que é o favorito? E temos ali 3 times internacional, temos o Flamengo e temos o Atlético Mineiro, assim, 3 que são ali disputando nas cabeças. Você colocaria mais algum time em disputa? Ou você acha que são esses que vão brigar pelo título Brasileirão? Eu acho que ainda vai dar uma movimentada ali na parte da tabela. Queria que o meu Peixão chegasse, mas se o Santos classificar para a Libertadores, acho que já vai estar de bom tamanho, dadas as devidas circunstâncias do momento atual. Eu confesso que se o Santos não for campeão, eu vou torcer muito para o Internacional. Acho que está na hora aí, já faz uma cota aí que o Inter não ganha um título, então eu vou deixar o título aí, se não for para o Peixe, vou deixar na mão do Inter. Olha, o Atlético Mineiro ganhou o primeiro Brasileirão na época de 71 e depois não ganhou mais. E também o Internacional ganhou em 79, inclusive o ano que eu nasci, né? 79, ou seja, 41 anos atrás, o Santos o Internacional foi campeão. Muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo mesmo. Aí, pois, Natália, eu queria agradecer a sua participação, deixar o espaço você falar também suas palavras finais desse bate-papo. Agradecer muito, horário inusitado, 10 da noite, né? Porque nossa vida é corrida e eu não queria perder essa oportunidade de falar com você. Geralmente eu faço lives 2 horas da tarde, mas você disse que só podia à noite, e deu certo, né? Importante que você está aqui e vai ficar gravada para as pessoas ouvirem. Muito obrigado, Natália. Eu queria que você falasse os considerações. Eu que agradeço, Carlos. Um prazer poder participar dessa live com você. Um prazer conhecer essa galera aí também que participou da live. Essa interação, como eu disse, São Bernardo, Fortaleza, muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Pedir para a galera aí acompanhar meu trabalho. Quem quiser curtir aí nas redes sociais, curtir lá em cima, ó, meu nome Natália S. Santana A. E vem com a gente no Brasileirão Feminino. Apoia as meninas, compartilha, curte, interaja com a gente nas redes sociais. Agradeço a oportunidade, Carlos, sucesso, muito obrigada, viu? É isso aí, pessoal que está acompanhando, de Fortaleza, de São Bernardo, de qualquer lugar do Brasil, muito obrigado, feliz por você estar dedicando essa noite de terça-feira a nos acompanhar. Obrigado mais uma vez, Natália Santana, um abraço e até mais, tchau, tchau. Fica com Deus vocês, todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.